Vamos agora ao nosso noticiário internacional com a tensão que se agrava em Gaza em meio ao cessar-fogo. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deu um ultimato ao Hamas e diz que vai retomar a guerra em Gaza se o grupo palestino não libertar mais reféns até meio-dia de sábado. Vamos conferir o que disse o primeiro-ministro com as legendas na tela. לאור הודעת החמאס על ההחלטה שלו להפר את ההסכם ולא לשחרר את החטופים שלנו, הנחיתי אמש את צה"ל לצבור כוחות בתוך רצועת עזה ומסביב לרצועת עזה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות אלה, היא תושלם בזמן הקרוב ביותר. Sobre esse tema, a gente conversa agora com o nosso especialista em relações internacionais, o editor de opinião de O Tempo, Frederico Duboc. E Fred, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Dani, bom dia a todos. Sim, pode falar. Não, só te perguntar mesmo, Fred, quais que são esses, o que é realmente esse ultimato, quais os efeitos que ele traz, né, e quais são esses termos aí do cessar-fogo que estão relativamente ameaçados? Isso. O que acontece? Ontem, no final da tarde, horário do Brasil, no final da tarde, horário local, aqui já era meados da tarde. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se reuniu com o gabinete do governo de Israel e determinou uma nota que ele até divulgou, o gabinete do primeiro-ministro divulgou no antigo Twitter, no X, em que ele fala que se o Hamas não entregar os reféns, ele vai mobilizar as tropas, né, até o meio-dia de sábado e vai encerrar o cessar-fogo. E as IDF, que são as Forças de Defesa de Israel, vão retomar os combates até derrotar o Hamas, que era o objetivo inicial que levou à invasão de Gaza. Sim. Mas o que está acontecendo nessa situação? O que ele está falando ali poucos dias antes, o Hamas havia anunciado que tinha interesse em suspender a entrega. Vamos recuar um pouco mais no tempo para a gente poder entender. Em meados de janeiro, Israel e o Hamas, com a mediação do Catar e dos Estados Unidos, fizeram um cessar-fogo. Nessa primeira fase, ele se comprometeu a fazer a libertação de 33 reféns, como nós estamos vendo aqui na tela, principalmente mulheres, crianças e homens acima de 50 anos. E, ao mesmo tempo, aqui nós estamos fazendo um cálculo por alto, pode chegar até 1.700 presos, excluindo os envolvidos nos atentados de 7 de outubro, no ataque a Israel, que deixou 1.200 mortos. Né? Mas é porque há uma proporção de número de presos para cada refém libertado. Sim. Também haveria o retorno dos palestinos, a retirada das tropas de Israel e a permissão da entrada de ajuda humanitária pela passagem do Egito para... A partir da conclusão dessa primeira fase e entrar numa segunda fase e depois numa terceira, que envolve a conclusão da entrega dos reféns. Estima-se que ainda há em torno de 70 dos quase 200 que foram capturados em outubro do ano passado, de 2023, e seriam 70, e dentre eles, possivelmente, apenas os corpos de 30 reféns israelenses. A conclusão também dessa mesma proporção de presos palestinos e o início da reconstrução de Gaza. Né? Então, é isso que está em jogo. O Netanyahu, ele quer a conclusão da primeira fase, né, para a retomada. Não ficou claro se o que ele quer é que entregue os 3 reféns que estão previstos para serem entregues no próximo sábado, ou se ele quer que entregue todos os reféns e corpos que estão em poder do Hamas. Sim, que estariam previstos, na verdade, então, para a segunda fase, é isso? A segunda fase. A primeira fase são 6 semanas, ela ainda ia até o final desse mês, tem um bom tempo, tem uma previsão de entrega. Nessa primeira fase, ainda há 9 reféns a serem entregues para poder complementar. Né? Nós tivemos... então, pouco mais que 9, porque nós tivemos 21 reféns entregues e 730 presos entregues até agora. As tropas de Israel realmente saíram do centro de Gaza, né? Elas mantêm presença em alguns pontos apenas,
estão mais concentradas na fronteira, nas áreas de controle. Começou a entrar ajuda humanitária, mas está havendo uma série de coisas que ainda estão levando atenção a um novo patamar. E o que respalda, assim, né? Qual que são essas causas desse recuo aí, né? Nesses acordos de cessar-fogo, tanto de uma parte quanto de outra? Então vamos lá, vamos começar pelas causas mais recentes primeiro e vamos para as causas mais longas. Perfeito. As mais recentes foram, na segunda-feira, o Osama Hamdan, um porta-voz palestino, ele falou que o Hamas estava planejando não entregar os reféns previstos para sábado, acusando Israel de não estar cumprindo os termos do cessar-fogo. Um dia depois, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele falou que ele pressionava diretamente, falou que se isso não acontecesse, se o Hamas não cumprisse os termos, ele ia ver chover fogo, ia ver o inferno e etc. Horas depois, né, foi chegando, o gabinete também se posicionou muito duramente em relação ao Hamas. Né? O Benjamin Netanyahu reuniu todo o gabinete de ministros e apresentou essa questão e chegou a um acordo de que ele poderia voltar. Mas também não é uma coisa muito gratuita o anúncio do Hamas. O Hamas está percebendo que há uma possibilidade dele dialogar com outro grupo grande de palestinos, que é o da Cisjordânia, que está passando, enquanto a gente não está vendo mais conflito em Gaza, há uma série de conflitos ocorrendo na Cisjordânia entre forças policiais e militares de Israel e grupos palestinos. Houve essa morte de palestinos, houve ataques contra civis e colonos. Então é uma questão que ainda é muito tensa. E o Hamas viu essa oportunidade e quer dialogar cada vez mais com essa possibilidade. Tanto é que no sábado passado, no dia 8, quando foram libertados os primeiros 3 reféns homens com mais de 50 anos, eles fizeram uma espécie de um teatro que irritou profundamente o Benjamin Netanyahu, porque eles foram mais para o centro de Gaza, criaram um palanque, expuseram os reféns, eles tiveram que ler mensagens falando sobre o Hamas, sobre a luta palestina, etc., né? E só depois eles foram libertados. O Hamas se colocou numa posição de força, ele espalhou soldados, etc. Tanto é que ele difere muito, essas imagens que nós estamos vendo, elas diferem muito da primeira libertação das meninas, sim, em que os policiais, eles realmente estavam, os policiais ou militares ou combatentes, como você preferir chamar, do Hamas, eles estavam protegendo os veículos para a passagem das meninas até as unidades da Cruz Vermelha. Não havia nada dessa movimentação. E isso incomodou profundamente o gabinete do Netanyahu. Outra coisa que também está contribuindo muito para esse aumento da tensão e dessa mudança de comportamento, até liberando um pouco o gabinete do Netanyahu a ser mais ofensivo, mais agressivo no discurso e possivelmente até nas ações, é o discurso do Trump. Sim. O Trump, inicialmente, ele chegou e falou, já falamos aqui no primeira análise, sobre essa possibilidade de ocupar Gaza, voltou, ainda que o seu gabinete não tenha sido pego de surpresa e dado declarações contraditórias em relação a isso, como isso ia ser operacionalizado, se ia ter retorno ou não, etc. Ele, após o final de semana passado, ele reafirmou que o plano dele de ocupação de Gaza não prevê o retorno dos palestinos, certo? Que é uma das condições mais graves para o povo palestino. Desde 1948, a principal reivindicação dos grupos palestinos com relação a qualquer acordo de paz é o retorno dos mais de 2 milhões de refugiados que deixaram o território palestino para que eles possam viver dentro de Israel.
E agora, Fred, como que a gente tem, então, eu acho que você ainda falta falar um pouco sobre essa questão das causas, mas eu queria que você entrasse também nessa situação humanitária dos palestinos e dos israelenses ali. Qual que é a situação hoje que a gente tem dentro de Gaza e que, assim, né, urge essa necessidade de reparação, enfim, de solução desse conflito? Sim, é uma coisa até que mostra o quanto que, se você colocar uma coisa diante da outra, você vê a gravidade da escalada desse discurso e dessa movimentação. Por um lado, Israel já tomou atitudes muito drásticas. Eles convocaram pelo menos 14 mil reservistas, eles deslocaram uma terceira divisão de exército para a região tampão entre Gaza e Israel, que é a 252ª divisão de exército das Forças de Defesa de Israel. Então, há realmente uma mobilização militar já se aproximando. Né? Ele tem essa questão. Mas, do lado dos palestinos, o que nós vemos é esse grupo militar, ao retomar as mobilizações, os combates, ele vai encontrar uma corrente de mais ou menos 500 mil de pessoas que está saindo da fronteira sul de Gaza com o Egito em direção ao norte. Nós vimos no início da semana passada, essa corrente humana cruzando o negócio, continuam tentando retomar. É uma região que está extremamente destruída. 1,5 milhão de pessoas dependem de ajuda da agência humanitária da ONU, específica para os palestinos, para se alimentar. Né? Nós tivemos, ao longo desse período, até o início de fevereiro, segundo os dados da Cruz Vermelha, no caso lá o Crescente Verde, 565 mil deslocados e mais 414 pacientes que estavam internados em condições precárias em Gaza para hospitais no Egito, ou seja, são 414 pacientes. Você tem uma ideia do que isso significa? Ao longo do conflito, mais de 100 mil pessoas ficaram feridas, né? 46 mil morreram. Sim. Né? Então, esse número de 400 é muito pequeno. A estimativa é de que haja mais de 1 milhar de pessoas ainda aguardando transferência para hospitais de maior complexidade para que possam ser tratados de questões de saúde. Então, essa possibilidade de um retorno dos conflitos vai muito além de uma questão estratégica de Hamas ou política de Israel. Ela vai gerar sofrimento real para uma população que está ali. Fora a população de israelenses que fizeram protestos no fim de semana cobrando a continuidade do processo de paz para que, como eu falei, tem em torno de mais ou menos umas 30 a 40 pessoas, reféns, Sim. sejam vivos ou sejam corpos que precisam ser enterrados, né, e essas famílias aguardam. Então, o que a gente está vendo aqui, se não for contido de alguma forma, é uma escalada de um sofrimento para civis, tanto palestinos quanto israelenses. É bom, a gente continua então acompanhando também essa questão e acompanhando essas negociações, né, da segunda fase que ainda estão em andamento, né, Fred, mesmo Sim, com essas tensões. Desculpe te interromper. Claro, tranquilo. No fim de semana, a equipe israelense viajou para Doha para a retomada dessas negociações. Nós percebemos nessa situação que as negociações estão bem difíceis de serem conduzidas. Sim. Né? O enviado dos Estados Unidos havia viajado antes de sexta-feira. Né? Os enviados palestinos já estão em Doha, porque a sede hoje do Hamas é no Catar, porque eles não têm mais como existir lá dentro, e ele já era lá antes, que era uma questão de segurança do grupo. Então, a negociação está comprometida e há o risco desse sofrimento humanitário para civis de ambos os lados. Então, Fred, você volta aqui com a gente no Primeira Análise em qualquer atualização, né, dessas questões aí ao longo da semana, na semana que vem também, que a gente espera que seja resolvido da melhor forma para
evitar e para reduzir o sofrimento dessa população toda ali, tanto de israelenses quanto de palestinos que enfrentam essa guerra, esse conflito há tanto tempo. Obrigada, Fred. Eu que agradeço.